Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas com uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo. Tentamos marcar, mas não deu certo por vários motivos, várias coisas. Mas tudo é no tempo de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho certeza, opa, minha luminária aqui caindo. Tenho certeza que você vai ser muito edificado através da vida desse grande irmão, desse servo do Senhor. Já chamo aqui para nossa roda de conversa, meu amigo Paulo Magalhães. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, mano, como é que você tá? Rapaz, tudo certo? Como é que tá aí na Bahia? Como é que tá o clima? Muito quente? Rapaz, eu tô suando aqui, eu trouxe até minha toalha, tô aqui toda hora enxugando, porque sem condições. Aqui tá um sol para cada pessoa. Meu amigo, pouca gente te conhece, acho, por aqui pelo canal. A gente tem algumas figurinhas já repetidas, como o Pastor André, Pastor Alan, são pessoas que vêm muito. Você é a cara nova daqui, então, antes de mais nada, eu quero que você se apresente, conte, aproveite para contar como foi a sua infância e o seu primeiro contato com o Evangelho, e até o momento em que você se tornou aí evangelista. Hoje você é evangelista, né? Isso. Pronto, conta aí para nós. Bom, meu nome é Paulo, né? Paulo Magalhães. Tenho 23 anos, casado, graças a Deus. Sou formado em pedagogia, fazendo pós-graduação agora em neuropsicopedagogia, né? Na área de educação e psicologia, aprendizado. Eu não tenho muitas recordações, né, de quando eu era mais novo. Acredito que seja uma própria proteção mental, né, de algumas coisas para nos poupar alguns traumas, mas a minha infância foi um pouco conturbada, né, várias situações familiares, por não ter a presença de um pai meu, né, vivi muito tempo com minha mãe apenas, depois com o pai do meu irmão e minha mãe. Quando eu conheci o Senhor, eu tinha 15 anos, né? Um amigo meu chamado Ítalo, amigo de infância, há muito tempo a gente era amigo já, me chamou para ir para um culto. E aí eu fui para o culto, né? E aí eu gostei. E eu continuei indo para esse culto. Até que um dia eu me desloquei até o altar, né? E me arrependi dos meus pecados, confessei ao Senhor Jesus, né? E aí eu tinha uma visão naquela época muito pentecostal, né? Então eu entendia naquela época que eu precisava conhecer muito de Deus, buscar muito de Deus antes de me batizar. Então eu demorei um pouquinho para me batizar, questão de um ano, me batizei em 2016, né? E aí eu era aquele cara que chamava esse meu amigo, né? E a gente ia nas casas evangelizar, a gente ia orar, aquele crente pentecostal mesmo, que ia ativo, que gostava de fazer as coisas. E aí, certa feita, né, antes até de me batizar, com pouco tempo de convertido, o pastor, né, meu pastor Silvio, me colocou na escala para pregar, na escala de domingo ainda, culto cheio, igreja lotada. E aí vai eu todo magricela, seco, que eu cheguei na igreja seco. Com meu paletó, com minha gravata, que eu só usava. O paletó nem era meu, eu ganhei. Gravata também eu ganhei. Mas eu fui lá pegar meu sermão de Ezequiel falando sobre santidade. Foi o primeiro sermão que eu ministrei. Sobre santidade. Nervoso, com vergonha, pouco conhecimento, muito mais pentecostal, né, do que reformado na época, mas eu peguei meu sermão sobre santidade, foi o meu primeiro sermão, né? Aí eu servi a igreja, servia sempre com ministrações, participei da liderança de jovens 2 vezes, como vice-líder, auxiliando ali os jovens, né? Até que eu fui consagrado não, separado ao diaconato. Né? Eu já exercia o papel, mas eu fui separado ao diaconato. E aí eu distribuía ceia, ficava na portaria, tudo que um diácono faz normalmente na igreja eu fazia. Até que, pouco tempo depois, eu fui consagrado a evangelista, né? E aí eu já
batizava, né, irmãos, ministrava a ceia, dava a ceia, então fazia praticamente tudo que um evangelista faz, né, hoje. E aí foi dessa forma aí. Dentro dessa caminhada, né, desse processo, eu conheci o pastor Alan, né, que foi um meio de Deus para me converter ao meio reformado, né, vamos dizer assim, sair um pouco daquele misticismo pentecostal, né, rapaz, na época, eu vou contar isso aqui, mas eu não gosto de lembrar. Eu Conte era o tudo, cara, meu irmão, não esconda nada. o cara que defendia David Leonardo, era o cara que defendia Priscila Alcântara, eu era o cara que dizia, minha esposa conta isso até hoje, minha esposa e minha cunhada, que teve uma vez que eu debati com elas, falando mal de Paul Washer, e falando uma heresia tão emenda de que Enoque não tinha pecado. Já pensou? Eita, coisa brava, meu amigo. Isso aí mais ou menos por volta de que ano? Rapaz, 2017, 2018. Sou muito bom com datas, não, mas nessa faixa aí. Tinha pouco tempo Cara, de encontro. nossa, mas aí como foi que deu esse choque de realidade de você entender que talvez você não estivesse indo por um caminho muito legal? E que consideração você teria a fazer a respeito do movimento pentecostal? Ele reflete exatamente essa é a imagem do movimento pentecostal ou você que era um pentecostal meio que desviado do caminho? Cara, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de estudar. Então, o fato de estudar, ler bastante, gostar de aprender, eu sempre tive. Daí, quando eu comecei, eu sou de igreja que não é totalmente pentecostal, como, por exemplo, uma Assembleia de Deus, que é toda ativa Qual que e é a igreja, tal. Paulo? Querigma, igreja pentecostal Querigma. A gente não é tão como a Assembleia de Deus, igrejas como Deus é amor, mas nós somos vamos dizer, um meio termo ali. Nós não temos uma atividade muito pentecostal, mas também não somos reformados lá na igreja, né? A minha igreja. Então, sempre gostei de estudar. E aí, eu estudava de maneira equivocada. Então, eu olhava pessoas publicando, né? David Leonardo, aqueles videozinhos, e aí eu começava a ver esses vídeos. Tinha uma pessoa muito próxima de mim também que também gostava, e aí mandava para mim e tal. E aí, não foi a forma como eu fui inserido no Evangelho, né? Nesse conhecimento. Não relacionam totalmente ao meio pentecostal, mas foi o meio que eu fui inserido quando eu me converti. E aí era as pessoas que eu escutava. Eu só vim conhecer Hernán Dias Lopes, Augusto Nicodemos, quando eu conheci o Alan, né, o grupo e tal, e aí vim conhecendo essa galera reformada. Foi quando me veio um choque de realidade realmente, entender as doutrinas da salvação da forma que elas são, com base naquilo que eu acreditava que elas eram. Então foi um choque mais ou menos nisso. No meio litúrgico, não teve muito choque, porque eu nunca fui de um meio renovado, né? Então eu nunca participei de um culto renovado realmente para saber como é. Então a minha liturgia permaneceu mesmo, adoração e culto, da glória a Deus, aleluia, permaneceu a mesma coisa, só que com a mentalidade reformada, entendeu? Você é um reformado, mas você não é um soveteriano. Você é um cara carismático. Sou carismático. Esse reformado aí tá com defeito de fabricação. Do caminho ali. Paulo, você falou que você foi consagrado evangelista. Muita gente aqui não sabe direito qual é a função que é exercida por um evangelista hoje, né? Porque também acho que várias igrejas atribuem funções diferentes para esse cargo, digamos assim. Ao seu ver, o que é que faz um evangelista? Vamos lá. Em várias igrejas hoje nós temos quatro cargos, ao menos, né, hierárquicos, que são o diaconato, a pessoa que é composto pelo serviço da igreja, portaria, limpeza, enfim. Temos
Os missionários, que são aqueles que saem para evangelizar, fazem propagação do evangelho em outros locais. Temos os presbíteros, que são pastores não titulares, assim que eu considero, fazem praticamente a mesma função do pastor, prega, disciplina e tudo, só que não é um pastor, não tem autoridade de pastor. E tem um pastor que está acima de todo o resto, né, que a Deus convocou para ser responsável pelo aquele povo. Na minha igreja, nós não temos presbítero, nós temos evangelista, que faz a mesma coisa que um presbítero. Ministra, distribui ceia, batiza. É um pastor que não é titular, faz algumas coisas que o pastor faz, não disciplina como pastor, não dá banco como pastor, mas está ali auxiliando o pastor nas demais responsabilidades. Tem igrejas que tem tanto presbítero como evangelista. Funciona de uma forma que o evangelista segue mais o que diz o nome, evangelizar, né? Então ele é mais líder de evangelista externo e tudo, e o presbítero interno, né? Na minha igreja não tem um presbítero, então eu faço esse papel aí de evangelista. Show de bola. Meu amigo, você se graduou na área de pedagogia e você é um ministro também, assim, de pregação da palavra de Deus. Você utiliza do que você aprendeu na faculdade para esboçar o seu sermão, para a preparação do seu sermão? Você acha que isso te auxilia em alguma coisa? E queria saber também um pouco de você, como é seu processo de montagem de sermão, a partir do momento que você senta e diz, eu preciso de um sermão para dia tal, ou então para hoje. Como é que vem isso na sua mente? Cara, vamos lá. A pedagogia, né, surgiu na minha vida como seguir algo que eu já fazia, então eu já ensinava. Ensinar para mim é algo natural, né? É um dom, um talento que Deus me deu, né? Então eu ensino de uma maneira muito específica, muito natural. E eu fiz pedagogia primeiro por conta disso, porque já era um dom meu de ensinar, né? Segundo, porque eu queria educar os meus filhos, alfabetizar os meus filhos. Ao entender como anda a educação brasileira, quis eu ser o cara que vai educar os meus filhos, pelo menos na alfabetização. Né? Então, um dos objetivos foram esses. Relacionando a pedagogia à ministração da palavra de Deus, eu não aprendi nada na pedagogia. Porque pedagogia é ensino, né? A arte de ensinar, só que a pedagogia é mais distribuída à educação infantil, né? Fundamental ali, alfabetização, tem algumas coisas como didática, metodologias e tal, mas nada que possa me valer realmente do ensino da palavra de Deus. Né? Assim, não aprendi nada na pedagogia. Usei, sim, coisas que eu aprendi no Evangelho, coisas que eu aprendi ministrando, no uso da pedagogia, né, para ensinar. Então foi O meu inverso, no sermão, caso. Você não usou a pedagogia para o evangelho, mas o evangelho para a pedagogia. exatamente isso. Tanto que o meu TCC, eu me baseei em um dos casos que eu mais admiro, assim, no meio da teologia, que é Tomás de Aquino, gosto muito de Tomás de Aquino, né, da sua desenvolvimento ali de magíster, educação e tudo. Usei ele em dois TCCs meus, inclusive, tanto na pós como na pedagogia, por tanto gostar dele, né, tanto gostar dele. Mas a questão de montar sermão, Alan até brinca comigo, diz como é que você consegue? Normalmente eu faço um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, depende muito. Normalmente eu vejo qual é o tema, se o tema já foi distribuído, né, se for um tema da igreja, daquele momento, daquele culto. Caso não, eu oro com o Senhor, vejo o que é que cabe falar, o que é que não cabe falar, e aí eu sento. Normalmente eu me baseio em algum comentário, olho os comentários de outros ministros, leio o texto, vejo o que aquele texto está me dizendo, isso dias antes, né, de montar o sermão. Normalmente eu vejo comentários de Hernandes, aí vem um comentário de Carson, Calvino, depende dos meus comentários. E aí eu sento para fazer meu esboço, né? Aí eu vejo o que o texto está me dizendo, uso alguns comentários, às vezes o Espírito Santo mesmo ministra, né, o meu coração, então tem coisas que... Por isso que eu não faço no mesmo dia, não estudo e faço esboço. Eu estudo, depois eu faço esboço, porque tem muito tempo para eu pensar,
eu ser teatado, inclusive o Espírito Santo ministrar meu coração. Diversas vezes acontece isso. E aí no dia eu só faço meu sermão, eu faço tópicos, né? Então eu coloco lá, Mateus 5,37, aí eu faço tópico 1, aí faço como se fosse um fichamento, né? Tópico, alguns pontos, tópicos, alguns pontos. Normalmente, sempre expondo um texto, pregação expositiva. Dificilmente eu faço uma pregação temática, e quando faço, é uma pregação temática expositiva. Qual que é essa diferença básica do sermão expositivo para o temático expositivo? O expositivo, eu vou pegar um texto e eu vou expor exatamente tudo aquilo que tem no texto, certo? Então, o texto está dizendo que é A, eu vou expor que o texto diz que é A. Quando é um temático expositivo, eu pego um tema central e vou me basear em um texto também central. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero falar sobre batalhar pela fé. É o meu tema, batalhar pela fé. Então, eu pego lá o texto de Judas, versículo 2, né? E aí eu vou expor aquele texto, pendendo esse texto ao meu tema. O texto de Judas, eu posso expor ele, tudo que tem dizendo ali, e basear em diversos temas. Então, eu vou centralizar aquele texto em um tema. Vou continuar expondo, explicando o que o texto diz, mas eu vou pender esse texto, esse contexto para um tema específico. Entendeu? Pelo visto, pelo que eu estou entendendo, estou tentando pegar aqui a sacada da coisa, mas você não foge do quesito exposição. Tem algum motivo especial para isso? Porque a gente vê que tem muitas pregações narrativas, temáticas, textuais, mas você não expande muito a preparação dos seus sermões para essas outras variedades. Você fica sempre ali no campo da exposição bíblica. Algum motivo para isso? Vamos lá. O que é que eu entendo particularmente? Nada contra esses outros tipos de sermões. Já utilizei do sermão só temático, então expus vários textos, não deixa de ser uma exposição. O que eu preciso que as pessoas entendam, e eu prego muito a respeito disso, é que toda pregação ela precisa ser expositiva. Por quê? Eu preciso dizer o que a Bíblia diz. Eu não posso dizer o que eu digo, eu não posso dizer o que você diz, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. E se eu digo o que a Bíblia diz, eu estou expondo o que a Bíblia diz, então a pregação é expositiva. A forma como eu vou usar essa exposição, que aí me dá diversos tipos de pregação. Por exemplo, uma pregação temática. Eu vou pegar 15 textos bíblicos do Velho ao Novo Testamento, vou expor esses textos bíblicos, defender esses textos bíblicos baseados no meu tema, certo? Por exemplo, justiça de Deus. Eu não vou pegar um versículo, vou pegar 10 versículos e vou expor todos esses versículos defendendo sobre justiça de Deus. Isso para mim é uma pregação temática, certo? Uma pregação narrativa, eu vou pegar um texto, vou expor esse texto narrando o que esse texto diz e fazendo pequenas pontuações baseadas nesse texto. Normalmente é feita em textos de relato, né? Por exemplo, de parábolas, relatos do Velho Testamento. Pregação expositiva, eu vou pegar, vamos dizer, João 10, e eu vou expor todos os versículos, ou até um determinado versículo, o que é que João 10 diz. O que é que João, no capítulo 10, quis dizer com todos esses versículos? Eu estou expondo, fazendo exposição. Aí pronto, aí vamos dizer, o que é que João 10 está falando sobre o pastor que não entra pela porta, mas pula? O que é que aí eu estou fazendo a pregação expositiva, só que centralizando dentro de um tema. Eu faço isso justamente porque eu entendo que a pregação do evangelho precisa ser expor a palavra de Deus. Fora que eu sou um pedagogo, então eu ensino. Eu só posso ensinar expondo, entendeu? Você disse que a pregação temática, ela pode ainda assim, mesmo sendo temática, ser uma exposição dos textos, né? Talvez o risco que corre é por ser vários textos, a gente acabar pegando um ou outro e usando fora de contexto, dizendo aquilo que ele não quer dizer. Então, Exatamente. talvez essa seja a característica que faria o sermão temático, ele fugir também de ser uma exposição bíblica. Aí depende do pregador.
Porque, por exemplo, o texto que eu falei foi sobre justiça de Deus, não foi? A justiça de Deus, ela é uma coisa, certo? A justiça de Deus, ela vem para, primeiro, julgar o pecado, né? Cumprir aquilo que Deus determina em sua palavra. E existem diversos textos que relatam a justiça de Deus, certo? Então, vamos lá, o dilúvio relata uma forma de justiça de Deus. O dilúvio, eu posso fazer 500 pregações sobre o dilúvio em diversos temas. Não necessariamente eu vou estar contrariando o que o texto diz, eu vou estar expondo, mas a questão é centralizar, certo? Por exemplo, eu posso dizer, Moás agora está olhando para a tela. Ou pode dizer, Moás agora está com fone de ouvido. Eu estou dando duas informações que estão agora em mim, mas eu estou focalizando em uma. Algumas situações podem, obviamente, fugir do contexto, e por isso que eu disse que depende do pregador. Porque o pregador que quer usar qualquer texto, ele não é um pregador, ele é um caçador, caçador de versículo. Mas um pregador, ele vai pegar textos que não vão fugir do seu contexto, né? Porque texto fora do contexto é pretexto, né? Ele não vai fugir, mas ele vai se basear. Então, ele vai pegar textos que falam sobre aquele assunto, né? Que não tem nenhum outro assunto de suma importância, ou, o que eu quero dizer, por exemplo, um texto de justiça de Deus, que na verdade não é sobre a justiça de Deus aquele texto, é sobre a ira de Deus. Aí eu pego e baseio somente no justiça de Deus, excluindo aquele item que é de suma importância. Aí sim eu estou realmente fugindo do contexto e criando uma falsa alusão de versículo, né? Mas fora isso, tem como controlar. Talvez enviesando até o seu sermão, né? Impondo ao texto aquilo que são suas ideias preconcebidas. É claro que todo mundo vai com uma certa bagagem para o sermão. Não, eu acho que não tem muito como fugir disso. Mas quando você se depara com o texto bíblico, você diz, mas não é bem isso que eu quero dizer outra coisa. Você exclui aquele versículo e vai tentar achar algum que corrobore com sua narrativa. Eu acho que entra aí uma problemática muito grande, né? Tem uma coisa, Paulo, que eu uso muito, que eu acho, eu não sei até se está em desuso hoje em dia, quero saber um pouco de você, mas referências bíblicas, aquelas letrinhas mesmo que tem lá nos textos bíblicos, liga uma passagem a outra, eu uso demais, cara, porque ali me ajuda a usar outros versículos, fazer uma abordagem diferente em outro texto, mas sem fugir daquele contexto. Você faz muita utilização disso ou você ignora? Primeiro eu quero voltar à sua fala, né, que você falou que, na verdade, trazer o versículo a nossas opiniões, na verdade, é trazer o versículo para o próprio versículo, na verdade, outro versículo. Né? Nós sabemos que a Bíblia ela não se contradiz, né? Ela, na verdade, se complementa e se defende. A Bíblia é o único livro que defende a si mesma em todos os pontos, né? Não vai ter nenhum ponto que não possa se defender. Então, na verdade, é apenas utilizar o versículo para defender outro versículo que não fuja do contexto. Né? Trazendo agora a questão das referências bíblicas, eu uso, né? Não constantemente, mas eu uso às vezes, porque hoje é muito fácil você achar qualquer tipo de versículo que contém uma palavra específica e você pode ler esses versículos e ver como esses versículos podem casar com aquele tema que você se baseia. Né? E existe também uma questão muito grande nessa questão dessas referências, é que às vezes essa referência não quer dizer muita coisa também ao texto que ela está inserida ali, né? Eu já vi muita referência, principalmente nos catecismos, né? Aí cita lá uma referência que você vai ler, na verdade, um contexto é totalmente diferente, e utilizou uma palavra apenas que casa com aquele contexto ali, e aí não tem nada a ver, cabe o que você quis dizer, né? Que aí pegar um versículo que não tem nada a ver para defender uma tese minha exclusivamente, né? E as questões das referências, às vezes, também podem ter essa falha, né? Você falou, Paulo, sobre a Bíblia ela ser intérprete de si mesma. Então eu quero te perguntar o que é que você acha daquelas pessoas que dizem que Cristo ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Como é que você interpreta essa questão?
a gente precisa entender que a Bíblia ela fala sobre Cristo. A Bíblia ela fala sobre Jesus, a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre a Trindade. A Bíblia fala sobre tudo que nós precisamos e necessitamos saber, né, para sermos pessoas melhores, para sermos homens e mulheres bíblicos, para refletirmos a glória de Deus e gozá-lo para sempre, que é ou para aquilo que nós somos criados, né? O Espírito Santo, a Bíblia ela, em diversos textos, por exemplo, um texto que diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é uma função do Espírito Santo, certo? Não de Jesus, é do Espírito Santo. O texto diz: o Espírito Santo veio, senão, para, né, revelar ao homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E tem outro versículo que diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu defendo, assim como muitos outros teólogos defendem, que a Bíblia ela está em colaboração contínua com o Espírito Santo. Certo? A colaboração entre a Bíblia e o Espírito Santo, e por isso que eu digo que às vezes eu estudo, e aí durante a semana eu vou tendo ideias, as ideias não surgem da minha mente, não são as minhas sinapses cerebrais que estão produzindo, na verdade o Espírito Santo, é assim que eu compreendo, né? Produzindo esse conhecimento, essa consciência na minha mente, entende? É isso que eu entendo, é o Espírito Santo ministrando versículos que eu já li, versículos que eu ouvi em algum momento, até os versículos que eu já tinha lido e me dando interpretação sobre aquele versículo, entende? Então, na verdade, a Bíblia ela se defende e ela não se defende sozinha, ela se defende com o Espírito Santo, né? Porque ele e a palavra de Deus, eles estão ali colaborando. O Espírito Santo ele ministra ao nosso coração a palavra de Deus, assim como eu defendo também aquelas pessoas que dizem: eu revelo a você. Aí revela algo que não está de acordo com a palavra de Deus, não é uma revelação de Deus, é uma revelação de si mesmo, uma revelação até do diabo, mas não é de Deus. Porque Deus ele não foge, né? Não é questão de poder, é questão de não querer fugir daquilo que ele já disse, né? Então ele se baseia na sua própria palavra, né? Então é uma colaboração entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Eu tenho um colega que até ele achou muito pesado o que eu disse para ele, porque sempre que eu evangelizava e tal, ele dizia: onde é que está escrito isso daí? Quem foi que disse? Eu: não, o apóstolo Paulo falou isso e tal. Ele: mas não foi Jesus, foi o apóstolo Paulo. Aí eu disse: meu amigo, olha, o apóstolo Paulo e Jesus, se tratando de Bíblia, tem o mesmo peso, porque ambos hoje em dia são canônicos e é a palavra de Deus. Aí eu pergunto a você acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus, usando aqui uma hipérbole, né, de capa a capa, ou você acredita que a Bíblia é um livro que contém alguns trechos que são sim a palavra de Deus, mas que outros já não são mais para o uso da igreja contemporânea? Cara, o processo da produção do cânon bíblico, daquilo que nós conhecemos hoje como a Bíblia, o livro sagrado, ele é muito histórico, então tem muita história envolvida, né? Mas vamos tratar daquilo que é espiritual, daquilo que é o nosso cerne aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Foi o próprio Deus, né? Eu não vou citar o Espírito Santo, vou citar a Trindade, foi o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ministrou a homens e a mulheres, né, em todo o período bíblico, do cânon bíblico, a produzirem aquele conteúdo, certo? Então, quando Salomão está ali escrevendo Provérbios, ele não está se baseando somente em suas experiências. Ele não está se promovendo apenas do seu conhecimento, da sua consciência, não. Ele está se promovendo antes da operação realizada pelo Espírito Santo, sem ele nem saber que o Espírito Santo estava atuando nele. Então, aquilo que Balaão falou, que é cânon bíblico, é a palavra de Deus. Aquilo que Paulo falou é a palavra de Deus, é o cânon bíblico, certo? Então, a Bíblia, como você falou, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus, guiada pelo próprio Deus, ministrada pelo próprio Deus e hoje defendida pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo em nossos corações, quando ele ministra as nossas almas, né? Então, eu falei até na ministração esses dias,
na minha última ministração, que foi na igreja do Alain, na igreja do Nazareno Salvador, que o Espírito Santo, ele convence o homem, ele utiliza a consciência do homem, certo? E a batalha pela fé é a batalha também pelo conhecimento bíblico. Porque, como eu já mencionei, né, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Paulo pode me produzir fé, como é que eu posso dizer que ela não é a palavra de Deus? Certo? Se a história de Moisés, com todo aquele povo, me produz fé, me produz confiança na promessa de Deus, me provém exortação de ser uma pessoa grata, né? Se a história de Noé, a história de Enoque, a história de Abraão me produz fé, ela é a palavra de Deus. Entendeu? Me produz exortação, me produz ensino, me produz fé, me produz tudo aquilo que ela tem que produzir. Então, é a palavra de Deus. Perfeito. Eu quero falar mais para frente sobre os impactos disso no ser humano, mas voltando um pouco para a didática, que é o seu campo mais forte aí, falando um pouquinho sobre homilética, cara, como que você enxerga assim? Você tá lá em cima do palco, você tá pregando, não é? E aí você precisa ter uma boa homilética, talvez uma boa oratória, para poder prender a atenção da galera. Queria saber se você tem alguma estratégia para isso e principalmente como que você lida quando você olha para o público e vê que existem muitas pessoas que estão desinteressadas, bocejando, ou olhando o celular. Talvez você pense que não, porque o Espírito Santo não quer falar com ela, fala com outras pessoas. O que é que passa na sua mente nesse período que você está em cima do palco para prender a atenção da galera e quando você percebe que o pessoal não está concentrado em você, naquilo que você está falando? Cara, eu acho que o primeiro ponto para entendermos um pouco sobre homilética, eu tenho uma visão muito assim perturbadora sobre a homilética, porque eu Uma das entendo muitas visões perturbadoras que você tem na sua vida. eu entendo o papel da homilética, entendo o papel de uma boa oratória, mas eu não entendo às vezes o excesso, né, que esse tema específico tem sobre alguns pregadores. Vou explicar um pouquinho. A homilética, ela Simplesmente. Eu quero exemplos de algum pregador que faz isso com excesso. a homilética, ela é um meio pelo qual nós pregamos, falamos, é um modo, né? E tem muita gente que utiliza desse meio para ser uma pessoa muito, como posso colocar em palavras, pomposa, para mostrar muita intelectualidade, né? A intelectualidade, né? A razão, a consciência, o conhecimento, ela é bíblica, ela é de Deus. Mas ela não pode ser um meio para qual nós evitarmos a espiritualidade, a empatia, o amor. Por quê? Vamos lá. Eu chego em uma igrejinha de Sergipe, onde tem seu João, Dona Maria, que nem sabem ler. Eles ouviram a palavra de Deus por outras bocas, lábios foram o canal de conhecimento deles da palavra de Deus. Aí eu chego lá e falo que Deus produz sinapses na minha mente que permitem que eu chegue a uma transformação de conversão para fantasmas, enfim. Tem um bocado de terminologia, de intelectualidade, de conhecimento que não são errados, mas ali Dona Maria e seu João não vão entender nada. A produção espiritual vai ser zero. Excesso de intelectualidade, excesso. Entende? Então, o que é que eu faço? Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito extrovertida, assim como você também é uma pessoa extrovertida, o próprio Alan. Então, eu sempre nas minhas ministrações eu começo de maneira mais séria, porque eu entendo que aquilo é sério, eu estou pregando a palavra de Deus,
Talvez aquela ministração possa determinar em algum momento a pessoa ouvir sobre Deus. Ela pode, naquele momento, ouvir o Espírito Santo falar com ela para ela se arrepender de algum assunto. Pode ouvir o Espírito Santo tratar com ela e chamar ela para se converter. Enfim. Então, aquele é um meio muito importante. Eu posso, obviamente, essa determinação não está em mim, mas eu posso ser uma chave para a pessoa conhecer a Deus aquele dia, sabe? Então, é uma coisa séria. Então, o que eu faço? Eu sempre leio o texto, odeio pregação, desculpa se estão me ouvindo se fazem isso, que não citam texto bíblico, me dá tremores nas pernas, nas juntas, quando eu vejo alguém pregando sem citar o texto bíblico que ela está pregando, me dá dores corporais. Então, eu sempre leio o texto ao qual eu vou expor. Quando tem algum tema, assim, eu digo qual é o meu tema. Hoje, então, eu digo, amados, boa noite, minhas paz. Hoje eu vou falar sobre a ira de Deus. O texto é Ezequiel 37. Eu começo a expor o texto. E aí, dentro dessas exposições, eu vou olhar o meu público. Quem está me ouvindo? É um culto de domingo, tem todo mundo ali. Eu vou expor o que o texto está dizendo. Vou utilizar do meu conhecimento. Mas aí vem a questão, obviamente, para mim, essa parte que eu vou falar agora, que sou um pedagogo, então, eu considero minha pregação mais ensino do que pregação. Algumas pessoas não gostam. Então, por exemplo, eu vou citar ali um texto, eu vou explicar tudo que o texto diz, até a pessoa entender. Então, eu posso citar Tomás de Aquino, posso citar consciência, posso citar as sinapses cerebrais, mas eu vou explicar como ela acontece para a Dona Maria e seu João entender, se for necessário. Eu não vou só expor, eu vou explicar, quero produzir conhecimento, eu quero produzir sabedoria, eu quero produzir que eles saibam, conheçam e possam sair e você perguntar, seu João, o que é que Paulo falou hoje? Ô, meu filho, Paulo falou sobre isso, isso e isso. Eu não quero que eles estejam dizendo, ô, meu filho, eu nem sei o que é que ele falou, foi tanta palavra difícil, que eu não sei se ele falou, não sei nem o texto bíblico que ele leu. Eu não quero que as pessoas entendam isso. Então, sempre também eu tento utilizar alguma gracinha, algo engraçado que eu consigo utilizar ali para prender a atenção do público, para não tornar enfadonho. Porque só jogar conhecimento, só jogar ensino, a gente sabe que é chato. A gente sabe Seus que é chato. sermões variam ou tem mais ou menos uma média de tempo? Varia de 40 minutos a 50 minutos, normalmente. Já fiz sermão de 25, já fiz sermão de 1h30, depende muito, depende. Normalmente é sempre 40, 50 minutos, porque os lugares que eu pago esse tempo que me dão. Dia de semana, lá na igreja quando eu ministro, que é segunda e quinta, aí é meia hora a ministração, porque o culto é mais curto, já é algo mais espontâneo, né? Mas, enfim, meu sermão é esse. Eu não tenho uma postura, vamos dizer, uma postura específica para o que eu vou pregar. Eu não visto uma máscara, eu não visto uma roupa, eu não visto um modo, eu não visto sabe? Não baixa em mim um doutor. Eu sou esse cara aqui pregando lá em cima, obviamente, de uma maneira mais séria, mas eu não deixo de ser esse cara que, se eu achar alguma coisa engraçada, vai falar, ó, é isso que ele está dizendo aqui, está querendo ser maior que Jesus, aí faça alguma forma que contear o meu público, se tiver também dentro, né? Eu odeio aquelas piadas sem contexto também, do nada. Você sabe fazer isso, né? Gente que tenta aprender mais o público, mais pelas piadas do que pelo sermão em si, né? Exatamente. Então, por exemplo, a forma como você mesmo faz o próprio Orlando, em algum contexto, fazer algum tipo de piada interna do versículo ali, eu tento fazer isso. Chamar, na verdade, outra coisa que eu quero falar sobre esses pregadores pomposos, que tem mais intelectualidade do que espiritualidade, é que eu me importo muito com o público que está me ouvindo. Como eu falei, são corações, são mentes que estão sendo abertas e propícias a ouvir aquilo que eu tenho a falar. Eu posso produzir pessoas ali que acreditam em heresias que eu posso ministrar. Então, eu não acho que agora eu vou entrar um pouco em polêmica,
Eu não acho que o maior erro desses pregadores coach como David Leonardo, Thiago Brunet, René, seja uma heresia que eles estão pregando. O maior erro deles não é esse, é levar pessoas a acreditarem nas heresias que estão pregando. São milhares de almas que estão dormindo e acordando, crendo naquilo que eles estão ministrando. Entende? Então, o maior erro deles é esse. Eu não quero que as pessoas entendam isso. Aí você falou sobre a questão como eu lido com as pessoas dormindo, mexendo no celular. Por incrível que pareça, dificilmente acontece questão de mexer no celular. Teve um caso que não foi eu que estava ministrando, eu estava com minha esposa na festividade dos jovens, aí veio um grupo convidado de jovens de outra igreja. Aí estava no momento do louvor, aí minha esposa, você viu aquilo ali, quando eu olho para o lado, um jovem, né, da igreja visitante, mexendo no celular, jogando no Minecraft ainda, não podia ser algo pior. Jogando Minecraft ali, construindo casinha. Aí eu me incomodei muito, demasiadamente. Primeiro, por reverência à palavra de Deus, ao santo lugar, as pessoas que estavam ali adorando a Deus, momento, sabe aquele momento que você sente a presença de Deus, que você, enfim, sua liturgia de culto, que você está ali adorando a Deus, e aí eu olho para o lado, tem um cidadão que não é descrente, que diz conhecer a Deus, que estava lá no púlpito, né, no altar, ministrando até como convidado de outra igreja. E aí ele está lá sem reverência nenhuma, sem honra nenhuma, jogando. Eu fui lá, cheguei até ele, boa noite, tudo bem? Aqui na nossa igreja não permite o uso de celulares. Né? E aí ele, tudo bem, guardou o celular e ficou dando piadinha com os amigos, inclusive o líder, que era mais velho, deve ter seus 50 anos, estava dando risada junto. Você perceber a quantidade de irreverência que tem. Quando eu estou ministrando, eu não me preocupo com as pessoas estão ouvindo, se estão deixando de ouvir, no caso, né? Se estão dormindo, se estão no celular, porque eu entendo lá de cima que se aquela pessoa não está ouvindo, não está querendo ouvir, é porque ela não quer ser mudada, é porque ela não quer ser tratada, é porque ela não quer conhecer a Deus. Então, melhor seria para mim que ela nem estivesse ali. Então, eu não olho para ela. Se eu tiver 1000 pessoas no auditório me ouvindo e eu tiver apenas minha esposa ali prestando atenção, eu não vou me importar, eu vou focar nela e vou ministrar o sermão que o Senhor me deu. Porque se é só para ministrar a vida dela, eu vou ministrar a vida dela, e os outros já é uma questão de consciência própria. Se eles estão indo para o inferno, minha responsabilidade é apenas ministrar isso a eles. Vocês estão indo para o inferno, arrependam-se, se convertam, e se eles não querem, aí já não é minha responsabilidade. Né? Então, eu tento me despreocupar dessa responsabilidade. Cara, você falou aí sobre a reverência do culto, e eu tenho uma opinião bem impopular a respeito desse ambiente do culto, e você aí disse se faz sentido para você ou não, se você discorda ou se você concorda, mas eu tenho para mim que a função do culto, ela não primordialmente evangelística. Porque às vezes a gente se desgasta muito de eu vou convidar o meu vizinho, vou convidar o meu parente, vamos para o culto e tal. Eu tenho para mim que o ambiente de culto é a reunião, é o ajuntamento dos santos para glorificar a Deus, para cultuar a Deus de uma forma mais ortodoxa possível, de uma forma mais reverente possível, porque é aquele momento que nós estamos exaltando o nosso Deus ali naquele ambiente de culto, com toda a liturgia, com todos os elementos, para quem acredita em sacramentos, todos os sacramentos. Então, eu vejo muito como, assim, inapropriado uma pessoa que não tem o entendimento do que aquele momento significa, ela está ali porque meio que eu entendo como se ela tivesse um pouco banalizando. É óbvio que no meio do culto vai ter palavra evangelística e tal, e pode claramente ter descrentes lá, mas eu enxergo isso assim, sabe? Que a função primordial do culto não é fazer um trabalho evangelístico. Eu acho que o trabalho evangelístico da igreja tem que ser das portas para fora. Não sei como você pensa. O que é que você pensa sobre isso? Não sei se você teve tempo também de refletir sobre isso. Ou é muita loucura? Vamos lá. Como você falou, é uma visão muito impopular, né, que tem certo sentido em sua chave central, né? Vamos lá. O que é igreja?
igreja é o ajuntamento dos santos, como você falou. Quando nós vemos nos textos bíblicos, quando havia ajuntamento, era dos santos. O culto era daqueles que conheciam a Jesus Cristo, serviam a Jesus Cristo e adoravam a Jesus Cristo. Tinha alguns curiosos, né, que se convertiam, né, dentro desses cultos, mas em sua maioria era dos servos de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que conheciam a Deus. E aí eu quero tratar alguns pontos. Primeiro, a reverência do culto. A igreja em si, ela não necessita de reverência. A igreja física. Porque eu posso fazer qualquer lugar de igreja, eu posso chegar no campo e fazer um culto. Aquele campo não vai começar a ser sagrado, reverenciado agora que eu fiz culto ali. Né? Então, a igreja ela é uma casa, ela é um templo, ela é paredes, teto, que foi separada para ser um local de adoração, de ministração do evangelho, de ensino, de disciplina dos servos de Deus, certo? Então, nós temos aquele lugar ali que nós chamamos de nossa casa, nossa segunda casa. Nós conhecemos pessoas, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos um pastor que vai ali nos disciplinar, que vai nos ensinar tudo. E esse lugar é onde o Espírito Santo ele habita. Ele habita ali. Porque ele não habita quando a igreja está vazia. Ele habita quando a igreja está com irmãos. Né? Algumas pessoas acham que fechou as portas, o Espírito Santo ficou lá esperando o próximo culto. Não. O Você Espírito está Santo, a dizendo, Bíblia então, diz... que o templo não é literalmente a casa de Deus? Não, não é a casa de Deus. Porque se nós dissermos que o templo, paredes são a casa de Deus, nós vamos cair no mesmo erro dos judeus de achar que Jerusalém, Israel era a terra de Deus, é a terra santa, o único lugar que Deus podia habitar. E nós vamos ser abatidos por o próprio Estevão em sua pregação, quando ele fala, não foi Abraão abençoado em outro lugar sem ser a sua própria terra, né? Então nós precisamos tirar essa visão de que o templo físico, que parede, cimento é a casa de Deus, não. A casa de Deus, morada de Deus somos nós, né? O entendimento é esse. E aí vem um outro erro de compreensão é as pessoas acharem que elas não precisam cultuar pela casa de Deus sermos nós, né? Não. O Espírito Santo, ele habita onde houverem dois ou mais reunidos. Isso não significa que o Espírito Santo está aqui comigo sozinho e com você sozinho. Isso não significa isso. Mas ele habita e se manifesta onde houver irmãos, onde há comunhão, onde há koinonia, onde há relacionamento, porque o reino de Deus é feito de relacionamento. Nós estamos aqui porque Deus gosta de se relacionar. E a pessoa, se Deus fosse igual eu, uma pessoa solitária, porque eu sou muito solitário, eu sou uma pessoa muito intrusiva, assim, eu gosto de fazer as coisas sozinho, gosto de ficar sozinho. Antissocial. Isso, essa é a palavra, antissocial. E a pessoa, se Deus fôssemos como nós, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Não tinha por que motivo ele descer do céu e procurar Adão. Deixa Adão morrer lá, acabou a humanidade, pecou, deixa morrer lá com Eva. Não havia necessidade dele descer e procurar Adão onde você está, não havia necessidade dele remir o homem, se Deus não gostasse de relacionamento. Então, é importante o culto, é importante a comunhão. A casa de Deus é feita cheia de irmãos, cheia de filhos de Deus, né? E aí vem a questão de que, eu falei, né, o templo físico não é santo, não é santo no quesito das paredes serem santas, o ambiente se faz santo, se faz honroso pelaquilo que está sendo feito, culto, ministração da palavra, louvor, e aí vem a sua polêmica, dizer que não é lugar de evangelismo. Eu acredito que a função primordial também, igual você, seja louvor, adoração, comunhão e principalmente ensino daqueles que já conhecem a Deus, daqueles que já confessaram Jesus. Mas aí nós temos uma questão de que serve como meio social também, porque existem pessoas que
normalmente o horário do culto é sempre noturno. Tem alguns pela manhã, mas normalmente é sempre noturno. As pessoas trabalham. E aí você convida, e aí, vamos lá. Aí a pessoa, pô, tô trabalhando e tal. E aí tem um dia que ela vai lá. Talvez a palavra que seja ministrada seja no evangelismo. Se eu paguei uma vez uma ministração evangelística, foi muito na minha vida. E pregação é sempre de ensino, de correção, de motivação bíblica, né? Minha motivação bíblica é: você está morto, indo para o inferno, então alegre-se, Jesus Cristo está aí para você. Essa é a minha motivação bíblica. Então o cara tá lá, não conhece a Deus, ele vai ouvir isso, eu vou ministrar isso a ele, eu vou ministrar isso àqueles que se converteram. O objetivo do templo não é o evangelismo, é a reunião dos santos, mas serve também como um meio pelo qual as pessoas podem ver o nosso relacionamento cristão. Vou citar algo também, um dos melhores textos para mim, e tem muitos melhores textos para mim em Atos, né? É o capítulo 2, e por incrível que pareça, não é por conta exclusivamente do derramamento do Espírito Santo, é pela ministração de Pedro. Meus versículos favoritos de Atos 2 são os últimos, a partir do 42, quando Pedro vai dizer: e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e todos haviam orações de graças. E aí o texto vai nos dizer como os santos, aquela reunião pública, aquela reunião externa, em um campo aberto, fez com que pessoas externas pudessem ver como é o povo de Deus. O texto vai nos dizer que eles ganhavam graça aos olhos do povo. E o final do texto, que para mim é maravilhoso, que diz que Deus acrescentava à igreja o número daqueles que haveriam de ser salvos. Primeiro, pelo Espírito Santo, segundo, pela palavra de Deus, e terceiro, pela ação social, que o povo de Deus, fazendo aquilo que o povo de Deus deve fazer, que é se reunir, celebrar, glorificar a Deus e falar sobre a palavra de Deus, fez com que aquele povo chegasse a conhecer a Deus, chegasse a louvar a Deus. Entende? Perfeito. Paulo, vamos chegando aí no, acho que o momento principal dessa live. Nós falamos sobre tudo, né? Sobre pedagogia, sobre ensino, sobre pregação, sobre culto. Em certo momento da live você falou que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Ouvir pela palavra de Deus. Eu lembro que Paulo ele também falou aos Coríntios, se não me engano, que aprove a Deus salvar o pecador por meio da loucura, né? Que é a pregação. E aí eu pergunto a você, qual que é o conteúdo, cara, disso que nós chamamos de evangelho, que é suficientemente capaz de salvar alguém? Como você definiria, como você faria a definição do que é evangelho, que tem esse poder de tirar uma vida do inferno e jogá-la no céu? Cara, o próprio Paulo falou sobre isso, né? E eu acredito que seja a maior explicação do evangelho em toda a Bíblia. É quando ele fala em Romanos, e nos seus primeiros capítulos, que ele veio pregar nada mais, nada menos que Cristo e este crucificado. Esse é o evangelho. Cristo, de braços abertos, crucificado, para remir o pecador. E esse é o evangelho. Nós traduzimos o evangelho por boas notícias, né? Evangelho é boa notícia. E qual é a boa notícia? Primeiro começa notícia triste, que Deus teve que enviar o seu filho para morrer, para se tornar servo, para se tornar homem, para se tornar humano. E não, se como não fosse suficiente ele se tornar homem humano, ele teve que ser servo. E se não fosse suficiente, ele teve que morrer. E se não fosse suficiente ainda, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Então essa boa notícia começa com essa péssima notícia de que o homem necessitou disso. A péssima notícia não é que Cristo morreu. Péssima notícia é que precisou Cristo morrer para que nós pudéssemos ser salvos. E ele morreu, e depois disso vem a notícia que ninguém esperava, por mais que ouvisse. Os discípulos todos lá tristonhos, uns se distanciaram, os discípulos de Emaús fugiram,
Pedro voltou à sua vida, uma galera ficou em casa chorando aos prantos, e agora o que é que aconteceu? E a maravilhosa notícia é que Cristo ressuscitou. Ressuscitou com a esperança de que nós também ressuscitaremos, de que nós também reinaremos com Ele, de que nós também podemos ter vida eterna. Então, isso é o Evangelho, Cristo crucificado. Essa é a mensagem que eu prego, essa é a mensagem que eu carrego no meu corpo, essa é a mensagem que a minha casa carrega, essa é a mensagem que a minha família carrega, essa é a mensagem que o meu casamento carrega, de Cristo morreu por mim, morreu pela minha esposa, morreu pela nossa família, e que por conta disso, hoje eu posso anunciar essa verdade, de que ele morreu pelo pecador, de que o pecador pode ter esperança, que é na ressurreição de Cristo. Para mim, isso é evangelho. Glória a Deus, show de bola. Meu amigo, queria agradecer demais a você por esse bate-papo, mas ainda não encerrou. Eu quero que você, vou perguntar aqui algumas coisas e quero que você diga pra gente. Velho. Essa é sem polêmica, mas que você sugerisse aí para nossa audiência o que você acha que é melhor. Na sua opinião, se fosse para escolher um único livro da Bíblia, qual seria e por quê? Cara, meu livro favorito da Bíblia é Romanos. E para mim ele é o livro mais importante da Bíblia em quesito geral, porque ele é o... Não, é até redundante falar isso, porque a maioria dos teólogos falam isso, né? Que uma mescla dos testamentos, é um resumo ali, fala sobre tudo que nós precisamos saber. Então, se tirassem a Bíblia de mim e dissessem, você só pode ficar com um livro, eu ficaria com Romanos. Porque ele fala desde o pecado, desde a queda, desde a justificação, desde a redenção, desde o sacrifício de Jesus, você apanhando toda hora, porque Paulo está ali te batendo com verdades difíceis de engolir, difíceis de ouvir, mais difíceis ainda de viver sem a ajuda do Espírito Santo. Então, para mim, é o livro mais importante, Romanos. Eu sempre digo que, para mim, o livro de Romanos deveria vir antes do Gênesis, né? Porque você pega uma pessoa que nunca leu a Bíblia antes, aí ela vai ler Gênesis, aí vem a queda, aí vem a promessa do Messias que esmagaria a cabeça da serpente e vai seguindo, e meio que ela pode ir se embananando. Mas se ela lesse Romanos antes, quando chega em Romanos, acho que dá uma luz, assim, ó, foram justificados, foram predestinados, foram eleitos, né? Aí Romanos 9 não vou nem falar, né? Aqui para não, não dizer que eu tô... Cara, mas sugestão de um livro teológico que você leu, que você diz, poxa, livro bom, você quer indicar para a galera e por quê? Cara, um dos livros que mudou a minha perspectiva de vida. Eu vou citar um livro, na verdade, eu vou citar dois livros, tá? Você perguntou, mas vou citar dois, que é do mesmo autor, mas que mudou a minha perspectiva de vida. Pô, agora surgiu um bocado da minha mente, calma. Calma. Deixa eu ver qual é aqui que eu vou citar. Vou citar dois, um de cada autor, porque eu lembrei de outro. Então, é um livreto, na verdade, que é tirado de outro livro. O livro é penetreado pela palavra do John Piper, mas o livreto que mudou minha vida, que está dentro desse livro, é Plena Satisfação em Deus, de John Piper. Mudou a minha perspectiva de visão cristã do que é alegria, do que é satisfação em Deus. E o segundo livro é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. É um livro espetacular, que fala sobre discipulado, sobre ser discípulo e sobre disciplinar outros, né, discipular outros. Eu vou citar o terceiro, você perguntou um, vou citar três, porque eu sou assim. Eu vou citar É também melhor outro. sobrar do que faltar, né? Minha mãe sempre diz, é melhor sobrar do que faltar. Eu vou citar o outro do Jonas Madureira também, que é a Inteligência Humilhada, para quem quer ter uma visão mais madura do Evangelho, do que é fé, do que é humilhação. Para mim, esse é um livro espetacular. Espetacular. Show de bola.
Você teria mais alguns autores, não digo assim livros, mas que você admira, né? Você falou o Piper, o Jonas Madureira, que é o brasileiro, né? Pipe é o meu autor internacional que eu mais gosto, que eu mais admiro, de diversos livros dele, tenho diversos livros dele. Sou apaixonado pela teologia que ele ministra, né? Jonas Madureira, ele tem poucos livros, tem 4 livros apenas. Todos os 4 eu li. É porque ali para ele desenvolver um livro, meu amigo, ele tem que botar a cachola dele para. O Na bicho é muito verdade, são gênio. 3 livros que ele tem, que é Tomás de Aquino, Conhecimento de Deus, que é o livro que eu baseei o meu TCC de pedagogia. O próprio Inteligência Humilhada, Curso Discipulados e Tem um da Vida Nova, que na verdade é um livro teológico, né? Tipo uma aula teológica dele. O Hernandes Dias Lopes tem livros muito bons. Augusto Nicodemos, eu gosto das ministrações dele, mas nunca li nenhum livro dele. Já li uma exposição dele aos Colossenses, muito boa, não sei dos livros, mas eu acredito que seja na mesma pegada, né? Porque ele é um cara muito, 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 muito conhecimento. O próprio De Carson, né? C.S. Lewis, para quem gosta de uma leitura mais cansativa, né? Porque C.S. Lewis é complicado você entender algumas coisas ali, e você tem que ser muito maduro para conseguir pegar o que cabe, o que não cabe, né? Porque nós estamos falando de muito tempo e muitas heresias, mas muito conhecimento bom também, C.S. Lewis tem. O primeiro autor arminiano que você cita aqui. Mas o cara teve uma contribuição boa, pô. Teve uma contribuição boa. Ele é realmente cara muito bom. O livro modinha, né, que é o Cristianismo Puro e Simples, é o livro modinha porque todo mundo adquire, mas realmente o conteúdo do livro é É espetacular, muito bom. muito bom mesmo. Cara, uma banda que você escuta, não sei se você é muito de ouvir música, mas pode ser secular, pode ser cristã, qual que você escuta no dia a dia? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, minha esposa, às vezes, do nada, de noite, coloca a música pra gente ouvir. Eu não sou esse cara de parar do nada pra ouvir música. Eu gosto de assistir, tá, mas ouvir música não é comigo. Mas durante o Então, dia, filme ou série? Depois você citar a música aí, diz um filme ou uma série que você quer indicar. cara, eu sou complicado para indicar essas coisas porque meu gosto é muito peculiar. Eu gosto de filme de ação. Pode ter alguns irmãos, né, que vão me considerar um herege, porque tem alguns que dizem que só pode assistir filme de Deus, série de Deus. Eu assisto série secular e filme secular. Preciso me arrepender, mas eu assisto. Então, uma série que eu gosto muito, que eu até quero assistir de novo, é Prison Break. Uma série fantástica, Nota fantástica. 10. Vou citar um filme que é o filme favorito da minha esposa. Se eu não citar, eu posso apanhar depois. É o filme Dormir no sofá. é, é um romance que é questão de tempo. É um filme que ela já assistiu 500 vezes e meu pai vai assistir 300, porque as outras 200 ela não tá comigo ainda. Mas é um filme bom também, quem gosta de romance. Bem-vindo à vida de casado, meu amigo. Cara, eu vou fazer uma revelação curiosa. Eu raramente ouço música cristã, acredita? É As mesmo? músicas que eu acho muito, muito chato. Quer dizer, surgiram essas bandas agora novas, né? Como Projeto Sola, né? A gente tava comentando aqui no off que você foi pro show aí do Projeto Sola. João Manô, aí tem o Coletivo Candeeiro como um todo, Marco Teles e tal. E Sim. aí, e aí me atraiu. Mas eu odeio essas músicas de Bruna Carla. Como é o nome daquela outra? Gabriela Rocha, Diante do Trono. Ah, não, não. Não, eu prefiro eu ouvir uma música mais um Legião Urbana, que tem uma letra melhor do que essas músicas. Mas por fim, Questão pode de falar. música, eu gosto desses, assim, que você está falando, né? E todos que você citou aí, Projeto Sola, João Manu, que são bandas que cantam a palavra de Deus, que cantam a Bíblia,
Eu ouço algumas músicas de cantores já do meio worship, tem algumas músicas que eu gosto, né? Do meio pentecostal não tem nenhuma música que eu gosto, eu dei o Corinho de Fogo. Minha esposa, se estivesse aqui, já ia jogar alguma coisa em mim, sorte que ela não está. Cara, a harpa cristã é corinho de fogo. Não, eu não acho a harpa de cristã Corinho de Fogo, não. O pessoal que toca no Corinho de Fogo não é Corinho de Fogo, é música reformada. Eita, essa foi boa. Mas por fim, agora essa daí você não pode sair pela tangente, não. Você tem que escolher um só. Um Hum, pregador que você admira e não pode ser o seu pastor. Se fosse para escolher um só cara, pregador para ouvir pro resto da sua vida. cara, é difícil, muito difícil. E olha que eu não escuto muitos pregadores, né? Eu não escuto muitos. Eu tenho o meu grupinho de pregadores que eu ouço, mas o cara que eu mais ouço pregar, ele não tem muita profundidade teológica nas suas pregações, por mais que o conhecimento dele seja absurdo, mas ele cai naquela questão que eu falei de não usar muito intelectualidade na pregação para atingir o maior número de público, que é o Hernan Dias Lopes. Para mim, ele é um expositor muito bom, muito social. Como eu falei, ele não é um expositor daquele teológico, de complexidade teológica, mas ele é um cara que você pode ouvir tranquilamente o resto da sua vida, né? Você pedir para citar só um, só vou citar um. Mas tem uns Cara, caras que dá. cara, tem um fato curioso do Hernandes, que você falou que ele é um cara, que nas suas pregações ele não é um cara profundo, e isso é verdade, ele não é profundo, mas a curiosidade é que tem uma moça que ela também acho que ela é reformada, ela é Carol Bazo o nome dela, ela é até famosinha na rede social e tal, ela é perita em história da igreja. E aí ela foi para uma biblioteca de grandes autores cristãos. E tem gente de todo tipo. Tem até obras do Spurgeon, Sim, sim. complexas dessa biblioteca. E ela diz que tem uma parte separada lá do Hernandes Dias Lopes. Não é no Brasil, não. É fora do Brasil. Não lembro qual país. E ela diz que se a pessoa parar para ler e não tiver um português afiado, ela não entende nada porque é muito complexo. Então, é o que você falou, né? A habilidade do cara de simplificar aquilo que é complexo. Isso daí é genial. Torna ele mais gênio ainda. Sim, sim. O que mais admiro nele é isso. Espetacular. Meu amigo, eu queria agradecer demais para que você se despeça de verdade agora e já deixando aqui as portas abertas para que você volte mais vezes. Tenho certeza que quem assistiu foi profundamente abençoado. Pessoas que tinham dúvida na composição de um sermão, de como é a vida de um pregador que está ali ativo na obra. Tenho certeza que aprendeu muito, mas eu queria que você deixasse aqui para nós uma mensagem, para nós não, né? Deixe uma mensagem para os bisnetos dos nossos netos que estarão assistindo esse vídeo quando nós já estivermos na glória. O que é que você gostaria que eles ouvissem de você? Eu acredito que em toda live eu me fiz ser entendido naquilo que eu quis passar. E eu quero ser redundante, porque para mim esse é o meu papel como cristão, meu papel como um homem de Deus, criado para isso, que é pregar Cristo e este crucificado. Então, o que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, é que vocês possam entender que Jesus Cristo, ele é filho de Deus em primeiro lugar, e como filho de Deus, ele assumiu uma vergonha sem nenhuma preocupação com seu status, com sua glória, onde ele estava. Ele assumiu um total estado de vergonha para morrer por mim, para morrer por você, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E diante disso, o que eu quero falar para você é que você possa ser feliz. E a pregação do John Piper, né, que eu falei do livro Plena Satisfação em Deus, é exatamente sobre isso, que você possa entender que Cristo morreu por você e esse é um dos motivos maiores para que você seja feliz.
e para que você seja feliz em essência. John Piper, ele traduz satisfação em Deus, alegria em Deus, como alegria é, né, um sentimento produzido em nós pelo Espírito Santo, conforme ele nos faz olhar a beleza de Deus e de Cristo na natureza e em suas obras. Esse é o significado de alegria em Deus. É produzido pelo Espírito Santo, então é ele que vai ministrar alegria ao nosso coração. Ela é conforme nós podemos ver a beleza de Deus, e isso nos faz querer conhecer a Deus, tanto na sua obra física como na sua obra de consciência, né, intelectual. E para falar sobre satisfação em Deus é que nós possamos estar satisfeitos nele, porque ser satisfeito em Deus significa que não há nada e não haverá nada que possa assumir o lugar dele na minha e na sua vida. Então, Moisés, eu quero agradecer essa oportunidade. Sei que não sou um teólogo, não sou um exímio pregador, tenho muita dificuldade na comunicação, né? Tenho um problema na voz. Então, já peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha falado que possa ter fugido aí da live, possa ter fugido. Às vezes a gente fala alguma besteira, né? Ou se introduz alguma besteira do nada, assim, quero já pedir desculpas. Espero que todos consigam entender. É isso. Muito obrigado. Meu amigo, foi show de bola, foi espetacular. Para finalizar, tem a famosa frase, justamente do John Piper: ele é mais glorificado, Deus é mais glorificado em mim, né? Quando eu estou mais satisfeito nele, né? Glórias a Deus por isso. Paulo, fique aí ainda, quero me despedir de você no off, mas já quero falar para a galera aí de casa. Pessoal, se você chegou até o final dessa live, considere a possibilidade de curtir, de se inscrever no canal, compartilha para aquela pessoa que você acredita que ela vai ser edificada ao ouvir esse conteúdo, aquilo que o Paulo disse aqui nessa live, que você coloque a vida da família dele, a vida dele nas suas orações, e fiquem todos com Deus e até uma próxima. Que Deus abençoe a todos.